Na videoaula de hoje, eu convido você para viajar pelo mundo mágico do meu crochê contemporâneo e aprender o nosso novo projeto. Esse aqui é o tapete Poesia em Crochê. Esse projeto é patrocinado pela Lei Aldir Blanc e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Nanuque. Para fazermos o tapete, você vai precisar de 3 kg 340 gramas do barbante número 12 natural e 500 gramas do barbante número 6 colorido. O barbante colorido, quando nós formos trabalhar com ele, nós vamos tecer com 2 fios. E a nossa agulha de trabalho será a número 6. Depois de pronto, o tapete vai ter 1,42 m de diâmetro. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, clique no sininho das notificações, para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. O apoio de vocês é que faz com que o nosso canal esteja sempre ativo e tenha mais novidades por aqui. Certinho? Então Nós vamos começar trabalhando com fio colorido. No caso do meu aqui é um barbante número 6, então vou tecer com 2 fios. Caso você só tenha um cone de barbante número 6, você vai mudar uma parte do seu barbante para um outro cone, ou então coloque em um vidrinho plástico mesmo, você enrola uma parte do barbante assim para você ter 2 fios também para você tecer, ok? Então vamos começar trabalhando com o barbante colorido e a minha agulha de trabalho é a número 6. Começo fazendo um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro e vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente e mais um ponto alto. Essas primeiras 4 correntes equivalem ao primeiro ponto alto e depois uma corrente de separação. Então, aqui é como se já tivéssemos 3 pontos altos. Nós vamos precisar fazer um total de 16 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, você faz o ponto alto, uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Já tenho aqui 3, 5, vou fazer mais 11, sempre da mesma forma, e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui o ponto alto número 16, eu faço uma corrente de separação, vou aqui nas primeiras correntes que iniciamos, conto de baixo para cima, 1, 2, 3, nessa terceira corrente, vou pegar aqui a alcinha da frente e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora eu pego aqui o fio do círculo mágico e puxo para ele se fechar. E você tem aqui a primeira carreira pronta. Então, essas primeiras 3 correntes também viraram um ponto alto e nós fizemos mais 15 pontos, totalizando então 16 pontos separados por uma corrente. Para fazer a segunda carreira, eu vou passar aqui nessas mesmas correntes que tenho aqui na base, vou fazer aqui uma corrente, passo a minha agulha aqui, vou usar aqui essas primeiras 3 correntes como base, passo a agulha aqui então por trás e aqui vou fazer um ponto baixo e vou subir mais 2 correntes para dar a altura de um ponto alto.
Nesse mesmo espaço, vou trabalhar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou voltar aqui, retiro a minha laçada da agulha, volto aqui nessa segunda corrente que iniciamos e vou prender, passo a minha agulha, volto aqui na laçada, puxo a laçada para ela se fechar, faço um ponto baixíssimo e formo aqui um ponto pipoca, ficando assim. Faço 3 correntes de separação, salto aqui um ponto na base, vou no próximo ponto, vou usar ele aqui como base, então vou passar a minha agulha aqui por trás do ponto e nele vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito 5 pontos altos, você retira a agulha aqui da laçada, volta no primeiro ponto alto, passa a agulha aqui de trás para frente, puxa a laçada, aí você puxa o fio para fechar a laçada e conduz aqui por dentro, formando o ponto pipoca. E faz as 3 correntes de separação. Salta um ponto de base, vai no próximo e volta a fazer outro ponto pipoca. Nós vamos fazer aqui um total de 5 pontos pipoca, sempre separados por 3 correntes. Então, entre os pontos pipoca, você vai fazendo sempre as 3 correntes de separação e de um ponto pipoca para o outro, você vai saltar sempre um ponto de base. Então, faz os 5 pontos altos, forma o ponto pipoca. Então, já tenho 3, eu vou fazer mais 5 e volto finalizando com você. Depois de fazer aqui as últimas 3 correntes, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo depois desse primeiro ponto pipoca. Então, vou passar a minha agulha aqui por trás, volto aqui nessa outra alça, conduzo o fio e aqui já vou formar um ponto baixo. Então, finalizei a carreira já com um ponto baixo e nós temos aqui os 8 pontos pipoca prontos e entre eles 3 correntes. Esse ponto baixo, já estou iniciando aqui a terceira carreira. Então, aqui eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Aqui é como se tivéssemos um ponto alto em baixo relevo e mais 2 correntes de separação. Vou passar para esse ponto alto que tenho aqui entre os pontos pipoca, passo a minha agulha aqui por trás dele e vou fazer um ponto alto aqui em relevo, ficando assim. Faço 2 correntes, passo a minha agulha aqui por trás do ponto pipoca, então você vai passar em uma alça, a sua agulha aqui na outra alça. Vai conduzir o fio e vai formar aqui o ponto alto. Vai ficando assim. Fazendo novamente 2 correntes, vão ser sempre 2 correntes de separação. Passa aqui para o ponto alto que você tem entre os pontos pipoca, que são os pontos altos que sobraram da primeira carreira. E aqui você vai fazer o ponto alto em relevo. Faz 2 correntes, volta aqui no ponto, por trás do ponto pipoca, então a sua agulha entra aqui em uma alça e sai aqui já na outra.
E forma aqui também o ponto alto em relevo. Vai ficando assim. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto em relevo, eu faço as 2 correntes, venho aqui nessas correntes iniciais, conto 1, 2 correntes, nessa segunda corrente, vou prender com um ponto baixíssimo. Então, você tem aqui formadas as alças. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 alças ao todo. Ficando dessa forma. Mais uma vez, nós vamos começar agora a 4ª carreira. Eu vou fazer uma corrente, nesse mesmo ponto alto aqui na direção, que tem um fio, vou fazer um ponto baixo em relevo. E aqui vou trabalhar agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar para o próximo ponto alto que tenho entre os pontos pipoca e vou trabalhar um novo ponto pipoca. Então, vou usar esse ponto aqui como base e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Retiro a agulha aqui da laçada, volto no primeiro ponto alto, pego a laçada dentro, formando o ponto pipoca. Faço as 3 correntes de separação, passo para o próximo ponto, que tem um aqui, por trás aqui desse ponto pipoca, e vou fazer um ponto alto em relevo. Faço as 3 correntes, vou no ponto alto que tenho entre os pontos pipoca e vou fazer um novo ponto pipoca, fazendo os 5 pontos altos. Então, já fiz 3, 4 e 5. Retiro aqui a agulha da laçada, volto no primeiro, puxo a laçada novamente aqui por dentro, formo o ponto pipoca. Faço as 3 correntes, vou no ponto alto que tenho atrás desse ponto pipoca da carreira anterior e vou fazer aqui o ponto alto em relevo. Novamente faço as 3 correntes, vou passar para o próximo ponto alto e volto a fazer os 5 pontos altos para formar aqui o ponto pipoca. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência, nós vamos ter aqui no final, depois, um total de 8 pontos pipoca novamente. Vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto pipoca, eu faço as 3 correntes, volto aqui nessas correntes onde iniciei, vou contar 1, 2 correntes. Nessa segunda corrente de baixo para cima, eu vou prender com... Ficando dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio.
Retiro aqui a sobra da laçada. Vou voltar aqui nessa mesma correntinha, de trás para frente, e vou puxar esse fio aqui para a parte de trás. Então, nós temos aqui a primeira parte colorida já finalizada. A partir daqui, eu vou trabalhar com o meu fio natural. No caso do meu fio aqui, ele é o número 12. Então, agora, a partir daqui, eu estou tecendo com apenas um fio. Se você também continuar tecendo com o barbante número 6, você precisa continuar trabalhando com 2 fios. Eu vou começar fazendo 3 laçadas na minha agulha. 1, 2, 3. Com essas 3 laçadas, eu vou começar a próxima carreira já trabalhando aqui um ponto alto duplo. Então, venho aqui nesse mesmo ponto, onde finalizei a carreira, esse ponto que eu tenho entre os pontos pipoca, vou passar aqui por trás do ponto a minha agulha e conduzo o fio. Fiquei com 4 laçadas na agulha. Faço uma e fecho 2, faço uma, fecho 2 e faço mais uma e fecho 2. Então, tenho aqui um ponto alto duplo em relevo. Vou fazer 4 correntes de separação. 1, 2, 3, 4. Faço 2 laçadas na agulha, vou no próximo ponto pipoca e faço aqui um ponto alto duplo aqui em relevo, ficando dessa forma. Novamente faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Passo para o próximo ponto que tenho na base, passo aqui por trás do ponto, conduzo o fio. Tenho que começar com 2 laçadas. Forma aqui o ponto alto duplo. Novamente 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou aqui atrás do próximo ponto pipoca e vou fazer o ponto alto duplo em relevo. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui as últimas 4 correntes e vou vir aqui nesse primeiro ponto alto duplo que iniciei e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui um total de 16 alças, de 4 correntes, sempre presas por um ponto alto duplo em relevo. Certinho? Para fazer agora a próxima carreira, que será agora a 6ª carreira, nós vamos trabalhar pontos baixos aqui dentro da alça. Então, vou passar aqui para dentro da próxima alça, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente, vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro dessa alça. Vou aproveitar e vou prendendo aqui a sobra do fio. Então, faço aqui 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Passo para a próxima alça e também faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos.
E vou fazer essa mesma sequência de 5 pontos baixos em cada alça que tenho aqui na base e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer os últimos 5 pontos baixos na última alça, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, temos aqui um total de 80 pontos baixos. Trabalhados aqui 5 pontos baixos em cada uma das 16 alças, certinho? Para fazer a próxima carreira, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui por trás do ponto baixo, vou passar minha agulha aqui antes do ponto, volto aqui depois do ponto e vou conduzir o fio e fazer um ponto baixo em relevo e mais uma corrente. Para a altura aqui de meio ponto alto. Passo para o próximo ponto baixo que tenho na base e vou fazer em cada um dos pontos baixos, vou trabalhar meio ponto alto em baixo relevo, passando sempre a minha agulha aqui por trás dos pontos de base. Então, já fizemos aqui 3, 4 e 5. Em cada alça, você vai trabalhar 5 meio ponto alto em baixo relevo. Os pontos vão ficando um pouquinho aqui para trás e você vai vendo a alcinha do ponto baixo virada aqui para frente. Passa para a próxima alça e sempre vai fazer aqui em cada ponto baixo, meio ponto alto em baixo relevo. Passa sua agulha antes do ponto, volta aqui por trás, conduz o fio e forma um meio ponto alto. Então, já fiz 3. Saltei uma aqui. Então, fiz aqui nessa alça 3, 4, e 5. Vão ser sempre 5 pontos aqui, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último meio ponto alto em baixo relevo e vou vir aqui nesse primeiro, onde eu tenho aqui o ponto baixo em relevo e a corrente. Então, venho aqui na corrente e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, você tem aqui no final 80 meio pontos altos em baixo relevo. E finalizamos aqui a 7ª carreira. Para fazer a 8ª carreira, eu vou iniciar fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Vou passar para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra deixo na agulha. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, também fechando apenas a primeira laçada, a outra ficou na agulha. Vou no próximo ponto, também faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Então, nós temos aqui as correntes e depois as 3 laçadas dos pontos altos. Eu vou fazer mais uma laçada e vou fechar os 3 pontos altos. Então, ficou assim.
Faço novamente uma laçada, fiquei com 2 laçadas na agulha. Faço mais uma e fecho as outras 2. Agora eu vou usar esse bloquinho aqui de 3 pontos altos fechados juntos, apenas os 3 pontos altos, e nele eu vou fazer um ponto puff. Faço então aqui uma corrente, vou fazer a laçada, passo aqui, conduzo, fiquei com 3 laçadas, faço uma laçada, volto na base e conduzo o fio. Fiz isso 2 vezes. Mais uma laçada, volto na base e conduzo o fio. Fiz 3 vezes. Faço mais uma laçada, volto na base e conduzo o fio. Então, voltei aqui na base 4 vezes. Faço agora aqui a laçada e vou fechar todos juntos. E faço aqui mais uma corrente, fechando o ponto. Então, você tem um bloco de 3 pontos altos e o ponto puff aqui em cima. Feito isso, eu vou fazer a laçada, eu volto aqui nesse mesmo ponto de base onde eu fiz o último ponto alto e faço aqui outro ponto alto. E fecho apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, vou no próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Então, tem uma laçada na base, mais as outras 3 laçadas aqui, que são do ponto alto. Então, temos 4 laçadas na agulha. Eu vou fechar as do ponto alto. Então, faço mais uma laçada e fecho aqui as 3 do ponto alto. Agora eu fiquei com 2 laçadas, faço mais uma laçada e fecho as outras 2, ficando dessa forma. Aqui, novamente, eu vou fazer o ponto puff. Vou fazer aqui uma corrente. Para fazer o ponto puff, eu vou fazer uma laçada, vou voltar aqui na base dos 3 pontos altos e passo aqui na base e conduzo o fio. Fiz isso uma vez. Faço uma laçada, volto na base, pegando os 3 pontos altos e conduzo o fio. Fiz isso 2 vezes. Faço mais uma laçada, volto aqui no bloco dos 3 pontos e mais uma vez vou conduzir aqui o fio. Fiz isso 3 vezes. Faço mais uma laçada, vou voltar aqui na base pegando os 3 pontos e conduzo o fio, então fiz isso aqui 4 vezes. Agora faço mais uma laçada e vou fechar todas as laçadas juntas. E vou prender tudo aqui com mais uma corrente. Agora vou voltar na base, sempre no último ponto alto aqui do bloquinho, você vai fazer um outro ponto alto, no mesmo ponto de base. E fecha apenas a primeira laçada. Então, aqui nós já estamos começando um outro bloco. Vai para o próximo ponto de base, faz um ponto alto, fecha apenas a primeira laçada. Vai para o próximo ponto de base, faz o outro ponto alto, fecha apenas a primeira laçada. Então, você tem as 4 laçadas na agulha. Uma já estava aqui, as outras 3 dos pontos altos. Faz uma laçada e fecha as 3 do ponto alto. Faz uma laçada e fecha as outras 2. Então, ficou com um bloquinho com os 3 pontos altos. Faz aqui uma corrente. Agora, eu vou fazer o ponto puff aqui nesse bloco de 3 pontos altos fechados juntos. Então, sempre começo fazendo a laçada na agulha. Passo aqui na base uma vez, outra laçada, passo na base uma segunda vez, outra laçada, passo na base a terceira vez, outra laçada, passo na base aqui a quarta vez. Feito isso, faço aqui uma laçada, fecho todos juntos e finalizo com mais uma corrente.
Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência. Lembre sempre que quando você vai começar o outro bloco de 3 pontos altos fechados juntos, o primeiro ponto vai ficar sempre aqui, nesse mesmo ponto de base, desse bloquinho que você acabou de fazer. Então, aqui nesse mesmo ponto de base, você faz o primeiro ponto alto, deixa a última laçada na agulha, vai para o próximo, faz o segundo ponto alto, vai para o próximo, faz o terceiro ponto alto e agora fecha os 3 juntos. E agora forma aqui o ponto puff. Então, depois de formar os 3 pontos, faz a corrente e agora forma aqui o ponto puff. E fecha todas as laçadas juntas e faz mais uma corrente para segurar aqui o ponto. Vai ficar assim. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui o nosso último bloco. Então, eu venho aqui nesse penúltimo bloquinho que fiz os 3 pontos altos no último ponto. Faço aqui o primeiro ponto alto e fecho apenas a primeira laçada. Vou no último ponto que tenho aqui na base e vou fazer o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Agora, eu venho aqui nessas 3 correntes iniciais e na segunda corrente, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, fecho os outros 2 pontos que fizemos. Então, as correntes vão fazer parte aqui do último bloco. Fiquei com as 2 laçadas na agulha, faço mais uma laçada, fecho as 2 juntas, faço a corrente e volto aqui no bloquinho, trabalhando aqui com as correntes juntos. E vou fazer agora o ponto puff. Então, formei aqui o ponto puff, fiz a corrente para fechar. Agora, vou vir aqui nessa corrente que sobrou das 3 correntes iniciais. Então, aqui nessa terceira corrente que tinha sobrado, eu fecho com um ponto baixíssimo e finalizamos aqui a 8ª carreira. Essa carreira agora foi uma carreira mais demorada, só que depois vai dar um efeito bem bonito aí no seu tapete. E nós temos aqui 40 blocos ao todo. São blocos de 3 pontos altos e o ponto puff aqui em cima de cada bloco. Então, ficou dessa forma. Para fazer agora a carreira de número 9, nós vamos trabalhar agora alças de 3 correntes. Eu vou iniciar fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui nesse mesmo espaço que temos o fio. Você vai fazer agora 3 correntes, 1, 2, 3, vai passar para o espaço entre os blocos e vai prender com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, passa para o espaço que tem entre os blocos e prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, passa para o espaço que tem entre os blocos e prende com um ponto baixo. E vai criando as alças. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Finalizando aqui a carreira, eu fiz as últimas 3 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, nós finalizamos a carreira 9 com 40 alças de 3 correntes presas por um ponto baixo entre os blocos de ponto puff. Então, ficou dessa forma, ok? Para fazer agora a carreira 10, eu vou passar para dentro da próxima alça,
fazendo um ponto baixíssimo. E vou fazer 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Nessa mesma alça, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, tem um bloquinho aqui de 3 pontos. Passo para a próxima alça e trabalho novamente 3 pontos altos. Agora, vou fazer uma corrente. Na próxima alça, eu tenho 3 correntes, eu vou aqui na corrente do meio e vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Retiro aqui a minha agulha da laçada, volto no primeiro ponto, pego novamente a laçada e fecho. Então, fizemos aqui um ponto pipoca com apenas 4 pontos altos. Faço uma corrente e vou passar para a próxima alça e trabalho 3 pontos altos. Passo para a próxima alça, novamente faço 3 pontos altos. Vou trabalhar 3 pontos altos em 4 alças. Então, já fiz aqui em 2, vou para a próxima alça. Também faço 3 pontos altos. E vou para a próxima alça e também faço 3 pontos altos. A sequência vai ser sempre essa, 4 blocos de 3 pontos altos. Nós iniciamos a carreira com 2, mas é que nós vamos finalizar, completar essa sequência quando a gente estiver finalizando a carreira. Então, você sempre vai fazer 4 blocos de 3 pontos altos, cada bloquinho em uma alça que tem na base. Na próxima alça, você vai voltar a fazer o ponto pipoca. Então, vai ser uma corrente, vai ter sempre uma corrente antes do ponto pipoca. Passa para a próxima alça e vai trabalhar dentro da corrente do meio. Faz 4 pontos altos aqui todos dentro dessa mesma corrente. Retira a agulha da laçada, volta no primeiro ponto, pega novamente a laçada e forma o ponto pipoca e faz uma corrente. Então, vai ter sempre uma corrente antes, uma corrente depois do ponto pipoca. E agora vai voltar a trabalhar a sequência de 4 blocos, sempre de 3 pontos altos. Então, você vai trabalhar em 4 alças, sempre 3 pontos altos. Então, já estamos aqui completando o 4º bloco de 3 pontos altos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Feitos os blocos, na próxima alça você vai fazer uma corrente, o ponto pipoca com 4 pontos, uma corrente. Volta a fazer 4 blocos de 3 pontos altos. E completa aqui toda a carreira e volto finalizando com você.